Oferecimento Baltec, super manta líquida impermeabilizante. GazetaEsportiva.net. Tudo o que acontece no mundo dos esportes você encontra aqui. De agosto de 2014, Palmeiras empata em casa com o Bahia. No Mesa Redonda, Brunoro diz que Verdão não cai e que William José é alvo para o ataque. Flamengo perde para Chapecoense e volta à lanterna do Brasileirão. Fluminense vence o Goiás e é o novo vice-líder. São Paulo frustra a torcida e fica no empate com o Criciúma. Rodrigo Caio se lesiona e só volta no ano que vem. Internacional vence o Santos, chega ao terceiro lugar e impede o Peixe de encostar no G4. E ainda, Thiago Splitter exibe a taça da NBA para a torcida brasileira e comenta a preparação para o Mundial de Basquete. E a reapresentação do Corinthians após o empate com o Coritiba. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva está bom demais e volta já! Olá, ótima noite de segunda-feira para você, ótima semana para você. E o Gazeta Esportiva de hoje começa falando do Palmeiras, que ontem recebeu o Bahia, equipe que está na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Verdão teve muito trabalho para balançar as redes do adversário e quando conseguiu, sofreu o empate na sequência. Sem conseguir vencer no Nacional há 7 partidas, os jogadores saíram de campo sob vaias dos mais de 16 mil torcedores que foram ao Pacaembu. Veja os gols. Vai Vitor Luiz no cruzamento para dentro da área, toque de cabeça, gol! Gol do Palmeiras! Henrique de cabeça. Na marca de 15 do segundo tempo. Cruzamento, beleza, cruzamento legal do Vitor Luiz. Na cabeça de Henrique que matou Marcelo Lomba. O Palmeiras faz o primeiro aqui no Pacaembu, Henrique. Agora Palmeiras 1, Bahia 0. Rainer. Para Marcos Aurélio, cruzamento e o gol. Gol! Bahia, na jogada do Marcos Aurélio, cruzamento saiu para o Chiesa, ele livre de marcação, meteu para o fundo do gol, empata o Bahia, 1 minuto e 30 depois do gol do Henrique, o Bahia empata com Chiesa, agora Palmeiras 1, Bahia também 1. Qual é a explicação para o Palmeiras estar novamente ameaçado pelo rebaixamento? Eu penso que Palmeiras, por momento, jogou bem. Eu penso isso. Mas não tem continuidade no jogo. Mas eu penso que, por momentos, o partido que menos me gostou foi com Corinthians, no Clássico. Não gostou nada a mim. Mas todos os demais jogos, algo Palmeiras sempre mostrou. Y hoy podía pasar cualquier resultado. Podía ganar Palmeiras, podía perder Palmeiras también, acepto eso, mas se dio un empate. Eu siento apoyo de la torcida al time. Entonces, eu estoy tranquilo a eso. Mas temos que darle a la torcida alegría, ganar. Solo eso. Entonces, la torcida solo agradecimiento para la torcida, pero sabemos que temos que ganhar. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A Gareca assumiu a equipe e não conseguiu vencer. Venceu um jogo, na verdade, no campeonato. No Campeonato Brasileiro, não. Venceu, na verdade... 2 jogos da Copa do Brasil. Isso, 2 jogos da Copa do Brasil. E um exatamente. No Brasileiro, como bem lembrou a Michele, 7 jogos sem vitória. E aí
sabe, eu acho que tem que dar um tempo para que ele possa realizar um trabalho. Continuo batendo na mesma tecla, acho precipitado falar em rebaixamento. Claro que os números do Palmeiras são números de time rebaixado, mas levando em consideração o início do trabalho, a filosofia implantada pelo Gareca, assumiu agora, são 4 jogos no Campeonato Brasileiro, quer dizer, é muito pouco tempo, é pouco tempo. Você tem que acompanhar o trabalho no dia a dia, e o trabalho no dia a dia é bom. Você tem que considerar que o Palmeiras não tem um grande elenco, sabe? Então, a única maneira de você compensar a falta de qualidade é com tempo de trabalho. E aí, com tempo de trabalho, com um time um pouco mais entrosado, com uma filosofia de jogo, um sistema tático implantados, aí a tendência é de resultado positivo. Eu acompanhei ontem o Mesa, Flávio, e seguindo, concordo com o Brunoro. Sabe, tem que dar respaldo para esse trabalho, porque eu não vejo o Palmeiras disputando a segunda divisão. Vejo times muito piores que o Palmeiras. O Criciúma, por exemplo, que arrancou o empate de São Paulo, é assunto para daqui a pouquinho, mas como jogou, aliás, como é ruim, essa é a questão. Eu acho que o Palmeiras está à frente desses times. Boa noite. Boa noite, Celso. Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu sou um pouco mais radical, viu, Celso? Com exceção do Cruzeiro, acho que está todo mundo mais ou menos igual. Uma hora ou outra um melhor, outro piora, mas você citou São Paulo, Corinthians, os jogos não têm mostrado essas equipes com grandes produções. Nossa. Não tem mesmo, a verdade é essa. O Palmeiras está no início de trabalho, tem um jogador que nem estreou, acabou de contratar mais um hoje, daqui a pouco a gente fala a respeito, e está pelo menos baixando a folha salarial, está dando um equilíbrio ao time, ao clube, né? Então eu entendo que o Palmeiras vai fazer um ano para cumprir, não vejo o risco do Palmeiras cair também, exemplo do que disse o Bruno ontem, e acho que o Palmeiras vai fazer a parte dele, vai melhorar no campeonato e não vai ficar pior do que ninguém. Exceção feita ao Cruzeiro, tá todo mundo jogando o mesmo tipo de bola. Um ganha um jogo ou outro e tal, mas se você for olhar bem, o Corinthians, por exemplo, perdeu do Figueirense aqui em São Paulo. Não é? Ele empatou com o Botafogo. O Flamengo chegou na estreia, ganhou um clássico e depois já perdeu para o Chapecoense. Tá tudo assim. Aliás, o próprio Cruzeiro empatou com o Botafogo, que não recebe há 5 meses. O próprio Cruzeiro, tudo muito igual, sabe? A diferença do Cruzeiro por Zé mais é que tem uma vocação ofensiva um pouco mais tá mais presente. Junto, vai. Não foge muito disso, não. Ontem, depois do empate com o Bahia, nós recebemos no programa Mesa Redonda o diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, que, entre outros assuntos, falou sobre a possibilidade de rebaixamento, falou sobre a ausência de um patrocinador master no ano do centenário e revelou que o Verdão pode ter um reforço para o ataque que já vestiu a camisa de rivais. A gente está formando um time com uma mentalidade diferente, a gente já trouxemos 3 jogadores argentinos, acreditando inclusive naquilo que o técnico está querendo, que chegou a Lione, o Tobi e o Mochi, 3 jogadores importantes, anexado ao que já tem no elenco, e agora eu acho que é questão de tempo, né? O time, eu vou dizer assim, se a gente der um pouco de tempo ao treinador, ele trabalha muito bem. Eu posso garantir para vocês que será um time competitivo, posso garantir a vocês que não corre risco de rebaixamento. Não corre risco de rebaixamento, falo isso tranquilamente, entendeu? O Palmeiras não tem dinheiro. No entanto, o Valdívia custa uma fortuna e está passeando na Disney. Como é que se resolve essa situação? O problema do Valdívia é um problema assim, ele está em negociação, tá? Juridicamente ele é um jogador do Palmeiras. Terminou essa negociação, ele tem que se apresentar. E quando termina isso? Tem mais uma semana de prazo aí nessa negociação. E quem está pagando o Valdívia? Por enquanto, ele é jogador do Palmeiras. Está recebendo integralmente? Não, a gente pagou até o momento que ele trabalhou. Ô Brunoro, por que o Palmeiras não tem o patrocinador master? Por vários motivos. Isso é outra situação também, né? É outra que você não pode responder. Não dá para responder. Isso eu respondo com muita tranquilidade, né? No mercado brasileiro, o ano passado e esse ano, só entrou Caixa Econômica. Só. Em todos os times? Todos os times, tá? A não ser, quando eu falo todos os times, grandes. Sim, claro. Tá? Claro. O mercado ficou muito reticente e o Palmeiras até teve algumas propostas, mas a gente acha que a camisa do Palmeiras tem que ter um valor agregado de marca também forte, entendeu?
O que se fala é que o Palmeiras teria sido oferecido o William José, o Real Madrid B foi rebaixado para C e, portanto, ele não pode continuar lá. E também o Cleiton Xavier, com esse rolo todo lá naquele lado do mundo. O que há de verdade nisso? Olha, o Cleiton Xavier sempre foi um sonho do Palmeiras, né? O problema é as situações que existem naquele lado do mundo. Não tem chance, não vou dizer, porque é um sonho antigo a gente ter o Cleiton de volta, né? Mas é bem difícil, eles têm muito dinheiro. O William José? William José. O William José é um jogador que a gente tem interesse, sim. E esse está mais fácil, né? O menos difícil, porque ele está, entre aspas, sem clube. A gente tem interesse. E o interesse foi confirmado e o jogador está contratado pelo Palmeiras. E eu acho que é uma boa contratação. Entendo, com uma boa contratação, o jogador que já tem uma rodagem, ele participou de seleções de base, foi bem. São Paulo, não teve uma brilhante passagem pelo São Paulo, nem pelo Santos, nem pelo Grêmio, é bem verdade, mas é um jogador muito jovem e veio num custo bastante razoável para o Palmeiras. Acho que pode acrescentar o elenco do Palmeiras, assinou por 3 anos, o que é legal, não está só de passagem, vai acrescentar. Acho que é uma boa contratação do Palmeiras. Estava no Real Madrid B. B, sendo treinado pelo Zidane. Quer dizer... A gente viu o próprio Vitor Luiz dizendo que em 6 meses no futebol de Portugal ele já aprendeu bastante do ponto de vista tático. Eu também concordo com você, eu acho uma bela contratação, já jogou... Chegou a ficar no banco algumas oportunidades do time principal. E já gostava dele também jogando no São Paulo, acho que e tem só 22 anos. É muito jovem. Né? Muito jovem, 22 anos, já tem uma bela rodagem também, acho que o Palmeiras acerta. É uma questão de tempo, Flávio, continuo batendo na mesma tecla. Eu acho que não dá para você ser imediatista, ficar só observando o resultado. Senão vai ser incoerente com o que a gente fala também, né? Claro. A gente vive falando, deixa trabalhar. Exatamente isso. A gente tem vários exemplos de técnicos que começaram mal e de repente conseguiram montar o time. O próprio Luxemburgo, uma vez no Corinthians, perdeu os 5 primeiros jogos. Claro que era outro time, era outro elenco, mas enfim. Não existe milagre. Não existe milagre. Não é estralar o dedo e sair. O Alione nem estreou. O Palmeiras pelo amor de Deus. E se você pegar o currículo de treinadores que deram certo em equipes pequenas, você vai sempre observar que eles ficaram muito tempo trabalhando. Wagner Mancini no Paulista, 3 anos. Jair Pisserni no São Caetano, mais quase 3 anos, ou 3 anos mesmo. Então, enfim, você precisa dar tempo para que ele faça um trabalho. E com a chegada do William José, é um Palmeiras mais forte. O Palmeiras tem sérios problemas na finalização. O Henrique, é esforçado. O Leandro, há muito tempo, não joga aquilo que se espera dele. Então, aí o William José é um bom nome. Parabéns ao Palmeiras. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber, o William José é um bom reforço para o time do Palmeiras? Sim ou não? Acesse o site, vote, resultado no final do programa de hoje. Os meninos já falaram. No estádio Couto Pereira, o Corinthians perdeu uma grande chance de encostar no líder Cruzeiro. Num jogo marcado por pouquíssimas chances de gols, o Timão não foi bem. Teve o lateral direito Fagner expulso aos 19 minutos do segundo tempo e acabou ficando no empate com o Coritiba em 0-0. Resultado fez a equipe perder a vice-liderança do Brasileirão e terminar a rodada na 4ª colocação com 24 pontos, 5 atrás da equipe mineira e a 1 ponto do Fluminense e do Internacional. No final do jogo, o técnico Mano Menezes desabafou. E penso que temos que valorizar mesmo esse ponto pela circunstância. Você ficar com 10, né, o tempo que ficamos, a equipe ter postura, não permitia ainda que o Coritiba criasse quase nenhuma oportunidade de gol com essa situação. Você precisa valorizar, é amadurecimento de equipe, são situações que você vai passar em 38 rodadas de um campeonato longo e quando não der para fazer os 3 pontos, nós temos que fazer 1. E foi o que aconteceu hoje. Você achou que o jogo foi bom ou o jogo foi ruim? O pessoal está pensando na Copa, né? Todo jogo agora é ruim. Não estamos mais jogando a Copa. Não dá para polarizar assim, né, mano? Nós não estamos mais jogando a Copa. A Copa reuniu os melhores jogadores do mundo, os melhores tudo do mundo. Com preparações de equipe de 8 anos, 4 anos. Então, a situação para essa competição era uma situação diferente. E nós vamos oscilar, de vez em quando vamos fazer um bom jogo, estamos atrás desse padrão de poder fazer fora de casa também. E penso que hoje, se tivesse que haver um vencedor, esse alguém era o Corinthians.
O Mano Menezes acho que tocou na ferida. Realmente a gente não esqueceu a Copa. E não tem como esquecer a Copa. Tudo bem, trabalho de 4 anos, de 8 anos, é o que a gente espera também no futebol brasileiro. Não dá para você observar jogos da qualidade de ontem, Corinthians e Coritiba. Próprio São Paulo e Criciúma, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os times são incapazes de trocar passes, 5 passes certos. Sabe, perde a bola sem ter pressão na frente da área. Então, o que a gente tem visto nas partidas, salvo uma exceção ou outra, e a gente está falando da primeira divisão do futebol brasileiro, considerado por muitos o país do futebol. Claro, há muito tempo eu venho dizendo aqui que o Brasil perdeu esse posto A. Basta acompanhar o que acontece lá fora. E o choque de realidade foi a última Copa do Mundo. Mas, Flávio, limitações existem. A Costa Rica na Copa do Mundo também tinha suas limitações, Grécia tinha suas limitações, Japão, mas tinha um padrão tático que a gente tem visto no futebol brasileiro. E aí você pode pesar várias questões, o tempo realmente que os técnicos ficam à frente, a qualidade dos jogadores, mas é um show de horror. É inaceitável o futebol apresentado por Corinthians e Coritiba, por exemplo, ontem, e com o ingresso que os torcedores pagaram para ver. Um 0-0 xoxo. Existem 0-0 aí que você, sabe, bate palma, mas esse é para você esquecer. Concorda comigo? O problema todo é que a dinâmica de jogo no Brasil está muito ruim. E não é por causa da Copa, não. Eu já tenho falado que faz tempo. Eu assisto jogos, eu falo, assisto jogo do Campeonato Inglês de manhã para de tarde suportar o Campeonato Brasileiro. E faz tempo que eu falo isso. Os campeonatos regionais são medonhos, são horríveis, você perde tempo com isso. Então, eu vejo no Mano um treinador estudioso, eu gosto muito do trabalho dele. Um dos poucos com uma cara Normalmente, europeia. Você vê que o time do Corinthians, os times por onde ele passa são trabalhados. A própria seleção brasileira ganhou um padrão de jogo à medida que o tempo foi passando com ele. Mas eu vejo o futebol brasileiro muito longe. Aliás, eu diria a vocês que eu não consigo ver o que se joga aqui no Brasil igual ao que se joga lá fora. Não. Eu até falo que é outro esporte. Realmente está muito longe do que se esperava. E acho que é uma acomodação geral, não se quer estudar, não se quer trabalhar, jogadores acomodados, arbitragem acomodada que fica travando os jogos o tempo inteiro para facilitar o trabalho. Enfim, tem que haver uma mudança de conceito geral, porque as audiências da própria televisão, que transmite o jogo, que é a Globo, que banca tudo, estão caindo. Eu não sei até onde eles vão suportar esse tipo de situação. Você vai para um jogo sabendo que a possibilidade do jogo ser horrível é muito grande. O bom jogo é uma exceção e não é isso que a gente espera. Futebol tem que ser alguma coisa dinâmica, bonita, bem jogada e nós não estamos conseguindo ver isso em praticamente... Aliás, eu não vi nenhum jogo do Campeonato Brasileiro. Então, alguma coisa muito séria está errada. O Mano tem as suas razões numa parte, mas o problema é o todo. A coisa está muito feia de um modo geral, não é só o Corinthians, não. E para quem acompanha em casa, pode achar que existe um pessimismo, que é uma crítica carregada de negativismo. Não tem nada a ver. Ao fazer essa crítica aqui, eu parto do pressuposto, e posso falar por você também, queremos o melhor do futebol brasileiro. E a gente tem a independência para falar que os jogos realmente não estão bons. Não estão bons, não vamos mentir para você que acompanha. Aliás, você que acompanha em casa tem esse discernimento de achar bom ou ruim. E o que a gente tem visto realmente são partidas ruins, de baixo nível técnico, e há muito isso vem acontecendo. Não foi a Copa do Mundo. Antes mesmo da Copa do Mundo, nós tivemos um Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentando lá em Minas, o confronto do atual campeão da Libertadores contra o último campeão da Libertadores. E foi um show de horror também. Então, algo precisa ser feito para mudar. Inclusive em sentido de filosofia de jogo. Buscar gol, ter mais coragem, trabalhar fundamento, passe. Porque, afinal de contas, isso é a base do futebol. Né? Por isso que eu falo que o Palmeiras não é pior que ninguém. Tá tudo mais ou menos igual. Tudo mais ou menos a mesma coisa. O Santos foi ao Beira-Rio enfrentar o Internacional e se deu mal. Nem mesmo o retorno do atacante Leandro Damião, que começou o jogo no banco, mas entrou no segundo tempo, foi suficiente para evitar a derrota por 1-0 para o Colorado dos Pampas. Veja o gol. O Internacional passou pelo Santos pelo placar mínimo. Rafael Moura subiu mais que a zaga e definiu o marcador no Beira-Rio, 1-0. O time da Baixada é o 6º e o Colorado o 3º. Eu lamento muito mais a desatenção numa coisa que era previsível, que nós treinamos bastante,
que foi o gol do Internacional, uma situação que a gente sabia daquela movimentação do Rafael Moura. Antes quem fazia era o Paulão, todo mundo estava divertido para isso. Eu acho que aconteceu foi um relaxamento com a situação do Internacional ter ficado com um jogador a menos, mas o grande problema que nós tivemos no primeiro tempo foi o passe. Nós perdemos muito passe. Os nossos jogadores não demonstraram o equilíbrio que têm demonstrado. O Lucas, o Aroca, o Rildo, eles não qualificaram o passe como deveriam ter qualificado. Essa é uma constatação mais válida. Não, o passe está ruim, a desconcentração, um certo relaxamento no trabalho. O Santos não foi mal. É que o Internacional é superior, teve esse vacilo, o Santos poderia ter empatado, o Leandro Damião perdeu um gol. Foi realmente um gol, é o que se faz. Normalmente o gol, 80% dos gols são assim, cruza a bola na área, alguém sobe e faz. Não se vê coisa muito diferente disso. Mas, enfim, foi um vacilo, mas 1-0 para o Internacional em Porto Alegre não vejo como nenhum absurdo na sequência da vida do Santos, não. Acho que foi um resultado relativamente dentro do normal. Se a gente reclama de time que ganha em casa e empata fora, o Santos tem ganhado em casa e perdido fora. Mas até aí o Santos ainda está brigando por pelo menos vaga na Libertadores América. E nós dizíamos isso aqui na semana passada, Flávio, que o mais natural realmente seria essa irregularidade do Santos, essa instabilidade, levando em consideração a jovialidade do elenco e o tempo de preparação. E aí quando você acerta um jogador que você pega da base, que não tem ajuda de ninguém, o Gabigol, ele vai sacado do time por 3 jogos, porque palhaçada da CBF vai levar o menino para seleção sub-20 para jogar não sei o quê, e o menino fica entusiasmado, que aí, quer dizer, a CBF não ajuda em nada, não paga nada, não dá dinheiro para ninguém, fica com o dinheiro dos clubes e ainda pega os jogadores. É difícil, né? Complicado. Aí a gente volta àquela história do calendário. Seria muito mais fácil organizar um calendário e marcar jogos, seja seleção sub-20, seleção principal, quando não tem jogo do Campeonato Brasileiro, mas eles preferem os regionais. No Morumbi, o São Paulo decepcionou mais uma vez. Apoiado por mais de 46 mil torcedores, o tricolor empatou com o Criciúma em 1-1 e terminou a rodada na 7ª colocação com 20 pontos. Veja os gols com a narração do Celso Cardoso. Lá vem São Paulo. Tome lançamento para o Ganso. Dali o toque de primeira para Allan Kardec. Gol! Minutos. Depois de uma bola roubada pelo Álvaro Pereira, Allan Kardec. Aí o Luca vai para o levantamento, jogou na área, vem chegando o Criciúma, Rogério soltou. Gol do Criciúma! Rodrigo Souza empata a partida no estádio do Morumbi. A gente fez um volume de jogo bom, a gente teve a posse de bola, hoje fez o adversário, o goleiro trabalhar, que é o que a gente mais pedia, porque não adianta só ter a posse de bola como a gente teve contra o Goiás, contra o Bragantino e o goleiro não trabalhar nada. Pelo menos hoje o goleiro trabalhou, os 2 atacantes nossos criaram muito, principalmente o Pato, né? Eu contei ali acho que 6 oportunidades, me parece, 6 ou 7. E isso deixou a gente satisfeito, porque nos outros jogos era muito pouco a criação. E reclamação ali a gente não fica contente pelo resultado, né? Os caras dão um chute no gol e faz o gol. Então a gente, claro que não pode ficar satisfeito, mas só isso mesmo. Nesse primeiro turno, os primeiros jogos nossos foram os mais complicados, né? Porque a gente só pegou os times de Libertadores, só jogos duríssimos, né? E a gente se portou muito bem. É uma coisa que não dá para explicar, né? E aí quando você fala que você vai pegar uma tabela boa, você não consegue ganhar o jogo. Realmente é difícil explicar. Nos últimos 9 pontos, jogando contra o Chapecoense e o Goiás fora, né? E o Criciúma, o São Paulo fez só 1. Realmente é muito pouco, o Muricy está entendendo que o time está em evolução. Eu vi muito mal o jogo, confesso a você que eu só vi melhores momentos, não dá para ter uma posição, mas você narrou o jogo. O São Paulo foi mais criativo, efetivamente? Flávio,
O Criciúma, que é muito limitado. O Criciúma não conseguia, marcou, que é o que se espera de um time mais limitado, só. Ainda assim, errava muito a saída de bola. Quer dizer, o São Paulo encontrou facilidade para jogar, devido até à limitação técnica do Criciúma. Criou muito pouco. O Ganso, sem mobilidade, sabe? Eu fico impressionado que o jogador dá um passe ou outro aí acha que é sensacional. Quer dizer, o único que apresentou realmente uma postura elogiável, olha, 2 jogadores, vai. O Allan Kardec, que é um atacante que se movimenta, busca espaço, participa do jogo, quando não tem a posse de bola, ele ajuda a marcar. O Pato, displicente, perdeu uns gols bobos, chutando fraco na bola. E o Álvaro Pereira merece um destaque também, porque aconteceu a mesma coisa na Copa do Mundo. Caiu desmaiado no chão, ambulância para entrar em campo, de repente ele desperta feito um touro louco, quer voltar, não respeita o médico, vou voltar, e assim aconteceu na Copa do Mundo, na primeira jogada ele já deu um carrinho e armou, e que acabou originando o primeiro gol do São Paulo na partida. Mas foi uma partida fraca, Flávio. Fraca tecnicamente, 45 mil pessoas no estádio, depois aconteceram as vaias no final e com toda a justiça. É triste ver uma partida como foi a de sábado. E olha, e casa cheia, não pode nem reclamar da torcida porque tinha tudo para um belo espetáculo. E o Criciúma, pelo que eu vi jogando, claro que o Paulo Baier não jogou, parece um Highlander, surge fazendo gols um atrás do outro. Mas é sério o candidato ao rebaixamento. Olha, não olha, pega no pé de todos são. Olha, Flávio. Todos são. Exceção feita ao Cruzeiro, todos são. É tudo muito parecido. Você pode ver um, localizar um outro, mas não sei se o Cristiano é muito pior que a maioria, não, viu? E lamentar também o Rodrigo Caio. Isso foi uma coisa terrível. O Rodrigo Caio que se machucou, jogador com enorme potencial, ligamento. Seleção de base, uma tristeza. Está fora do ano. Anterior, né? Exato, já fora do ano. Essa foi uma péssima notícia. Um jogador com grande futuro, com um momento muito bom. Recentemente foi o melhor jogador do torneio do Toulon. Isso é uma lástima. Isso realmente é para o São Paulo lamentar. E um dos jogadores mais lúcidos desse time do São Paulo. Além de ser versátil, joga no meio campo, joga na zaga, joga de lateral. Vai fazer muita falta, o Muricy vai quebrar a cabeça ali para substituir a altura. Mais 6 jogos completaram a 13ª rodada do Brasileirão. O líder Cruzeiro empatou com o Botafogo no Maracanã e o lanterna Flamengo perdeu da Chapecoense em Santa Catarina. Confira os gols do final de semana. No Maracanã, o Botafogo saiu na frente do líder Cruzeiro com esse cabeceio de Edilson. O goleiro Fábio escorregou e não chegou na bola, 1-0. No segundo tempo, Everton Ribeiro cruzou na área. Dedé ajeitou de cabeça e o zagueiro Léo deixou tudo igual. Botafogo 1, Cruzeiro também 1. No Barradão, Dudu lançou Barcos e o argentino com tranquilidade abriu o placar para o Grêmio diante do Vitória. Mas no segundo tempo veio a virada dos donos da casa com 2 gols de Caio. E ficou assim, Vitória 2, Grêmio 1. O Flamengo de Vanderlei Luxemburgo perdeu para a Chapecoense. Neném cobrou falta e a bola entrou direto. Mas a arbitragem deu o gol para Rafael Lima. 1-0 Chapecoense. O Figueirense conseguiu uma boa vitória diante do Sport e deu uma respirada na competição. A equipe ainda está no Z4, mas os 3-0 podem servir como motivação para o restante do Brasileirão. Léo Lisboa, Cleiton e Marco Antônio fizeram os gols do Figueira. O Fluminense é o novo vice-líder do campeonato. Cícero aos 9 do primeiro tempo e Davi Contra aos 20 garantiram os 3 pontos do Flu contra a equipe do Goiás, 2-0. E no encontro dos Atléticos, melhor para o Mineiro. Leonardo Silva fez 1-0 Galo. O Furacão empatou já na etapa final com Marcos Guilherme. Aí o time paranaense decidiu ajudar o Xará. Léo Pereira marcou contra. Depois David ficou com inveja e também fez contra. 3-1 Atlético Mineiro, mas com uma bela ajuda do time do Paraná. Falar o quê, Flávio? Imagina você torce para o time e aí você tem 2 gols contra. Mas foram bonitos. Foram bonitos. Foram bonitos. Não é qualquer gol contra, pô. É? Foram gols bonitos, bem feitos. Eu não sei o que é pior. Você, de repente, vê o time dele jogar mal ou vê o time dele, além de jogar mal, marcar gol contra. 2. Só 2. Aí você vê o Atlético Paranaense, você vê o Criciúma, você vê o Flamengo. Eu falei que só o Cruzeiro não corre risco de cair, o Fluminense também não, por motivos óbvios. Né? Isso a gente já sabe. Mas o resto, cara, é uma questão de sequência, né? O Botafogo, tá cheio. O que mais tem? É time com... Você vê, o Sport está lá na 5ª colocação. Sport, o Figueirense. E aí tomou 3 do Figueirense. Tá tudo igual. Celso, tá tudo igual, tá tudo igual. Infelizmente, igual lá embaixo, né? Bem no chão.
Série B. No Castelão, em São Luís, o Sampaio Corrêa perdeu a chance de entrar no G4 ao empatar com a Ponte Preta do Flávio em 3-3. Confira os gols dos outros jogos. O Vila Nova perdeu mais uma e segue firme rumo à Série C. Marcos Vinícius, aos 26 do primeiro tempo, e André Luiz, aos 32, fizeram os gols da partida e garantiram os 3 pontos ao Atlético Goianiense. 2-0. O Avaí vacilou em casa diante do Luverdense. Na etapa inicial, Braga fez 1-0. Já na segunda, Misael ampliou a vantagem da equipe do Mato Grosso. Diego Felipe descontou para o time da casa, mas com isso, Avaí 1, Luverdense 2. O Bragantino venceu o Joinville por 1-0 e o gol da partida foi uma pintura. Léo Jaime acertou uma bicicleta e surpreendeu o goleiro Ivan. Um golaço, 1-0 Braga. O Vasco fez a lição de casa e passou pelo Paraná graças a esse gol de Douglas Silva, ainda no primeiro tempo. 1-0 para o time carioca e só. Fora de casa, o Santa Cruz fez apenas um golzinho para cima do América de Natal com Léo Gamalho. O suficiente para dar a vitória à equipe de Pernambuco por 1-0. O América Mineiro venceu a partida contra o ABC de Natal no sufoco. 48 minutos do segundo tempo e Andrei Giroto garantiu os 3 pontos ao Coelho. O líder Ceará vacilou dentro de casa diante do Boa Esporte. Magno Alves até colocou o Vozão na frente, mas Fernando Caranga no primeiro tempo e Tomás no segundo viraram o jogo e deixaram o time mineiro em vantagem. Só que a 6 minutos para o final, Gil marcou e definiu o placar. Final 2-2. Só para dizer, pode começar a tremer, Flávio. Pode começar a tremer. O Mojimirim está na vice-liderança do grupo na Série C. Está caminhando a passos largos para a Série B. Aí vai cruzar com a Macaquinha. Não, vai não. A Ponte no ano que vem está na... Dá? Vai ficar lá atrás. E outra coisa, o Sampaio perdeu a chance, vai te catar, tava 2-0 para a Ponte com 20 minutos de jogo, pô. E aí? Quem perdeu a chance foi a Ponte. Qual foi o resultado? Foi 3-3. Lá no campo. Quando na Série A o time ganha fora e empata fora e ganha em casa, tá bom. A Ponte não. Eu disse isso. O único problema da Ponte é que ela não está ganhando em casa. Fora. Ela não está ganhando em casa. Esse é o pequeno problema. Mas a gente acerta. Vôlei, num jogo emocionante, decidido somente no tie-break, os meninos do Vôlei Brasil Quirim de Campinas venceram o SESI de virada e conquistaram o inédito título da Copa São Paulo. Reportagem de Adriano Dolfi. É um aquecimento, um esquenta do Campeonato Paulista de Vôlei que está para começar. A final da Copa São Paulo entre SESI e Brasil Quirim foi disputada em Santos. Campinas foi melhor no primeiro set, 25-16, com boa atuação do ponteiro Wallace. No set seguinte, o SESI acordou. Abriu vantagem, permitiu uma reação do adversário, mas jogou o suficiente para definir a parcial em 25-23. Douglas, destaque na vitória sobre o São Bernardo, ficou desta vez no banco. Mas outro jovem ponteiro do SESI se destacou. Fábio, também 19 anos, seja no saque ou colocando a bola no chão. Somado aos erros de Campinas, o time vermelho virou o duelo. 25-22 e 2-1 na partida. O quarto set foi o mais equilibrado de todo o jogo. E no erro do SESI, tudo igual no jogo, 25-23. Na decisão, um tie-break em que ficou claro o abatimento do SESI. Campinas levou a taça, 15-8 e 3-2 no jogo. Título é sempre importante, a gente vive para isso, né? A gente sabe que nem sempre é possível. Temos que preparar uma galera aí que estava parada há muito tempo, jogadores lesionados. É uma química meio difícil de fazer, quantidade de treinamento, né? Qualidade de treinamento. Mas acho que a gente vai acertando e principalmente ganhar um título logo no início faz com que a moral ela se eleve, né? Do jeito que foi, melhor ainda. E nesse início de temporada, um assunto chamou a atenção no cenário do vôlei nacional. A aposentadoria de jogadores importantes e consagrados, como André Heller, que aliás estava aqui no ginásio, e Giba, um dos maiores atletas do mundo. Tem atleta experiente no SESI que aos 38 anos ainda não pensa nessa possibilidade. Eu cuido bastante do meu corpo, cuido bastante do meu descanso.
E eu vou jogar até quando eu estiver me divertindo, cara. Quando eu estiver me divertindo, eu não tenho prazo de validade, eu sempre falei isso. Né? Enquanto eu puder estar ajudando minha equipe, puder estar jogando em alto nível, eu não vou parar de jogar. A seleção brasileira feminina brilhou no primeiro final de semana do Grand Prix. Ontem, no terceiro jogo disputado em Sassari, na Itália, elas bateram a República Dominicana por 3-0 e terminaram a primeira rodada com 3 vitórias em 3 jogos, resultados aí que deixaram as brasileiras na liderança geral com 9 pontos conquistados. A próxima etapa acontece em São Paulo, no próximo final de semana, quando elas enfrentarão Rússia, Estados Unidos e Coreia do Sul. Basquete, nesse final de semana, Barueri recebeu um evento especial. 2 dos campeões da última edição da NBA estiveram na cidade para um evento de 3 contra 3. Um deles foi Thiago Splitter, primeiro brasileiro a ser campeão no principal torneio de basquete do mundo. E o Fernando Gavini acompanhou. Uma entrada triunfal. Lá vem Thiago Splitter para ser aplaudido pela galera. No colo dele está o objeto com o qual sonha todo jogador de basquete, o troféu da NBA. Poder trazer um pouquinho da NBA para o Brasil, um pouquinho do docinho, de ter sido campeão, trazer o troféu aqui, a galera tira foto com ele, é sempre bom, né? Trazer o sabor da vitória para a galera, ver como é que é e trazer um pouco da minha felicidade que eu tive quando a gente ganhou lá. Jogando pelo San Antonio Spurs, Thiago Splitter entrou para a história ao ser o primeiro brasileiro a ser campeão da NBA. Por isso, a chance do torcedor de Barueri de se aproximar da taça, de tirar foto com o ídolo e pegar um autógrafo. A Legião Estrangeira do San Antonio fez história, o time com mais estrangeiros da história e conseguiu o título. Então, realmente legal, bacana também essa iniciativa da NBA de deixar o troféu viajar. Foi para a Argentina, veio para o Brasil, Austrália, França, Itália. Então, bacana mesmo de estar rodando o troféu por aí. O próximo desafio de Thiago Splitter será com a seleção brasileira. A partir do dia 30 de agosto, ele vai disputar o Mundial na Espanha. E ganhar uma medalha jogando pelo Brasil é tão ou mais difícil que conquistar o troféu da NBA. A medalha mundial é complicado, são times muito bons, times que sabem jogar o basquetebol FIBA, não é nada fácil. A preparação começou da melhor maneira possível. Com todos os jogadores brasileiros que atuam na NBA, a seleção venceu os 2 amistosos que disputou, contra Angola e contra a Argentina. A expectativa é o Brasil chegar forte no Mundial, para brigar de igual para igual com as principais potências do basquete. A expectativa é muito boa, né? A gente sabe do potencial desse time, a gente quer chegar lá na Espanha com o melhor ritmo possível. A gente ainda está em fase de treinamentos e amistosos, mas vamos chegar bem sim. Você pode rever os nossos programas pelo YouTube, endereço youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. Tem todos os Gazetas Esportivas lá. E olha, eu quero mandar um beijo especial, um beijo bem grande para dona Dileuza Pinheiro, que é mãe da nossa estagiária Giovana. Dona Dileuza, a Giovana pediu para dizer para a senhora que ela te ama muito, que a senhora é a melhor mãe do mundo. Beijo para a senhora, adoro sua filha, viu? Voltamos a falar do Santos, que desembarcou nesta manhã, depois da derrota para o Internacional por 1-0 em Porto Alegre. O repórter Adriano Dolfi acompanhou a chegada do elenco santista. Na chegada a São Paulo, os jogadores tiveram opiniões distintas sobre a justiça no resultado. Não fizemos um primeiro tempo bom, mas no segundo tempo acabamos melhorando um pouco, onde nós achamos que poderíamos sair com um resultado melhor, mas acabamos, quando tivemos um jogador a mais, acabamos levando um gol ali, de bola parada, e não tivemos força para conseguir o empate. Não sei se justo, porque tivemos oportunidades também para empatar, até mesmo para ganhar, mas acho que foi um jogo equilibrado pelas chances das duas equipes. Um resultado que a gente não sai feliz, o torcedor não fica feliz, mas que não é uma coisa normal no futebol. Nesse jogo contra o Inter, infelizmente saímos com a derrota e pecamos em alguns detalhes cruciais, né? Que no meu modo de ver a gente poderia ter saído de lá com a vitória ou no mínimo com um empate. Leandro Damião, que voltou a jogar depois de 3 meses, perdeu uma chance clara de gol no finalzinho da partida e não quis conversa. Só falar dessa bola, eu vou falar depois. Em silêncio, Leandro Damião tem presença praticamente assegurada nos próximos jogos do Santos. Tudo por conta da convocação de Gabriel para a Seleção Brasileira Sub-20. E é semana cheia de muito trabalho, porque no domingo
a equipe tem um clássico com o Corinthians na Vila Belmiro. Agora é procurar corrigir o que foi feito nesse jogo e melhorar para no domingo contra o Corinthians, né, jogando na Vila, que a gente tem um aproveitamento muito bom. Procurar fazer valer o fator de jogar em casa e vencer o jogo. O clássico é sempre um jogo à parte, né? Ainda mais tratando contra o Corinthians, um rival nosso, então vamos fazer de tudo aí, porque mesmo com muita dificuldade, vamos fazer de tudo aí para vencer dentro de casa, então vamos fazer isso. No primeiro momento você vê a recusa do Leandro Damião, você pode pensar, um cara metido, marrento, mas na verdade ele estava constrangido e não é para menos. O gol que ele perdeu, Flávio, vai falar o quê? Como explicar perder um gol desse? Tem jeito? Melhor ficar em silêncio, né? Ele, desde que chegou no Santos, coitado, teve uma maré de azar, se machucou, é complicado, né? Não sei se deveria falar ou não, aí é questão de assessoria, claro. Problema de cada um. Mas eu fico com pena quando o cara se machuca, né? Acho que foi um péssimo negócio pro Santos. Você faria? Mas aí não tem, claro. Mas você sabe que eu sou um artilheiro nato. Mas coitado, ele também faria, Claro. 90% das vezes. Mas ele foi um péssimo negócio pro Santos, mas aí não é problema dele. Claro que não. Ele é um profissional. Ele jogou veio um pra peso receber, nas costas fez a dele parte dele. Agora, para o Santos, um negócio inexplicável, muito ruim. Mas, enfim, ele é um profissional, tomara que ele se recupere. Ele já mostrou bom futebol. Depois de empatar com o Coritiba em 0-0, o Corinthians começa a semana pensando no próximo jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. E o repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a segunda-feira do Timão. Banheiro masculino da sala de imprensa do CT Joaquim Grava, CT do Parque Ecológico do Tietê, CT do Corinthians. E olha só, graças a uma saboneteira diferente dessa, que aliás está sem sabão, alô manutenção, o jogador uruguaio Lodeiro não conseguiu estrear pelo Corinthians ontem em Curitiba, diante do Coxa, pelo Campeonato Brasileiro. É que no sábado, aqui na concentração, a saboneteira do Lodeiro caiu no pé do rapaz, fez um corte e ele teve de dar pontos. E dificilmente ficará à disposição do técnico Mano Menezes para o jogo dessa quarta Copa do Brasil em Salvador, diante do Bahia. Eu fiquei sabendo ontem no vestiário que ele tinha cortado o pé. Eu falei, pô, não sei o que aconteceu. Ele falou, cortei o pé, levar pontas, tinha que sair do jogo. Eu falei, cara, não sabia. Ele falou que estava tomando banho, sei lá, escorregou, foi segurando a saboneteira e cortou o pé, foi um negócio assim. Mas o negócio é seguro lá, parece que ele quebrou, então ele estava pisando no sabonete, então, né? Outras dúvidas por motivos mais comuns ao dia a dia do futebol são Jadson, que sentiu uma fisgadinha na coxa, e Guerreiro, que segue se recuperando de problema semelhante. Como o Corinthians venceu a primeira partida contra o Bahia no Itaquerão por 3-0, o técnico pode preservar esses e outros atletas para o clássico de domingo frente ao Santos na Vila Belmiro. Mas atenção, a não ser que o Kleber seja alvo da saboneteira assassina, o zagueiro quer estar em campo. Leva eu, mano. Além disso, o Kleber nasceu nos arredores de Salvador e terá torcida especial na Fonte Nova. Para mim é orgulho demais, ainda mais ver meu pai e minha mãe no estádio vendo eu jogar. É muito gratificante mesmo de poder ver que eles estão felizes ali e vendo eu estar jogando ali no time como o Corinthians hoje, eles poder ver o sonho do filho sendo realizado. Então, Kleber, tome cuidado na hora do banho. A saboneteira está à procura de novas vítimas. E se for o caso, vá para o jogo fedido mesmo. Em 2002, o goleiro espanhol Canizares, ele não foi para a Copa do Mundo porque ele estava com perfume. O vidro caiu, ele no reflexo quis dominar no peito do pé. Estourou o vidro de perfume, ele cortou o pé e não foi para a Copa. O Mano falou ontem na entrevista, né, que esses acidentes domésticos acontecem. Claro. É uma coisa surpreendente, deu azar e aí, enfim, fazer o quê, né? Chama mais a atenção pelo inusitado. Pior é quando cai o sabonete, aí já é mais grave, aí tem que tomar um certo cuidado. Mas saboneteira não tem problema. Não, tira do jogo, senhora. O lance do Ele chama cai atenção. Sabonete, você não pega, Flávio? Não. Não? Deixa lá, escorre. O Lodeiro, ele ficou esperando um tempão por conta de problemas burocráticos, Botafogo, blá, blá, blá. Aí faz a apresentação, aquele auê todo. Cadê o Lodeiro? Pô, aí cai a saboneteira. Aí também é muita falta de sorte.
sabe? Acho que, sei lá, qual é o tempo de recuperação? Não me lembro a previsão. 4 pontos, né? 3 ou 4 pontos, demora um pouquinho. É o pé, né? Pois é. Mas enfim, acontece. Acontece. Bola pra frente. Fique longe das saboneteiras. Resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.net. William José é um bom reforço para o time do Palmeiras? Sim, 55% dos votos. O programa de hoje termina aqui. A gente se encontra amanhã, às 6 da tarde. Tchau. Nós nos vemos daqui a pouquinho novamente no Jornal da Gazeta. Até já. Um abraço. Tchau. Hey, man, there goes Mac the knife.